Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço que o Senhor dê a gente cada dia mais a sua sabedoria. Permita, Senhor, que venhamos ler e compreender a sua mensagem. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos cada dia mais termos discernimento, né, e visão espiritual para que nós conheçamos a Ti cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por todos esses momentos. Capacita, Senhor, a mim cada dia mais para estar transmitindo a sua mensagem, o seu evangelho. E abençoe, Senhor, todos os meus irmãos que estão ouvindo, seus familiares e seus lares, com poder e glória, Senhor, e que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o estudo de Mateus, capítulo 28, dos versículos de 11 a 15. Vamos falar a respeito da mentira dos judeus, né? Amém? Então, nós vimos no estudo anterior, falando sobre a respeito do quê? Da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós também tínhamos visto que o quê? Que os príncipes dos sacerdotes, né? E os fariseus, aqueles que não criam no Senhor Jesus, aqueles que entregaram o Senhor Jesus na mão dos não-judeus para ser crucificado e morto, né? Eles foram até Pilatos, o governador Pôncio Pilatos, pedir que o quê? Que o corpo do nosso Senhor Jesus, né, que foi sepultado naquela sepultura preparada por José de Arimateia, que ali fosse mantido o quê? Uma guarda, né? Para o quê? Para que o corpo do Senhor Jesus não fosse roubado por seus discípulos, né? E eles falassem ao povo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, quando para eles, né, na percepção deles, da descrença deles no Senhor Jesus, não iria ressuscitar. Então eles foram até lá onde o corpo do Senhor tinha sido sepultado, selaram a rocha, né, que fechava o túmulo, né, o sepultamento, né, e pediram, né, que se mantivesse uma guarda ali para o quê? Para que o corpo do Senhor Jesus não fosse retirado dali, como eles haviam dito para Pilatos, né, que o Senhor Jesus, quando estava entre o povo, né, os seus discípulos, tinha falado, derrubem este templo, né, ele falava sobre a sua ressurreição, né, que ele iria ser morto, crucificado, mas após 3 dias iria ressuscitar. Então nós vimos isso, certo? E o que aconteceu? O Senhor Jesus ressuscitou e aqueles homens que estavam guardando ali onde o Senhor tinha sido sepultado, eles presenciaram, eles testemunharam o que tinha acontecido, né? Um anjo da parte de Deus desceu, né? E eles, aqui, porque estou relendo o versículo 2, né? 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, né, aqueles homens que estavam lá, guardando o corpo do Senhor Jesus para que não fosse roubado, assim como os fariseus e os príncipes dos sacerdotes tinham dito que poderia acontecer, eles estavam ali em guarda, né? E os guardas, versículo 4, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Né? Então, aqueles guardas que estavam ali, perdão, amados, está fazendo barulho do meu celular. Então, aqueles guardas que estavam ali, eles presenciaram, eles viram aquele anjo, e eles ficaram o quê? Assombrados e como mortos. Então, eles estavam o quê? Em estado de choque, né? Então, esses homens, o quê? Presenciaram. E vamos ver agora o que os judeus fizeram, né? A mentira dos judeus. Então, vamos começar o estudo de hoje, né?
Mateus capítulo 28, versículo 11, diz assim: E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, né? Então, aqueles guardas disseram para aqueles príncipes dos sacerdotes, aqueles homens que não criam no Senhor Jesus, né? Disseram para eles o que havia acontecido, né? Eles testemunharam, né? Eles passaram adiante o que tinha acontecido. O que aconteceu? Que o anjo, né, do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra, né? Então eles contaram para esses homens. Versículo 12. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Então, com aquela informação que os guardas haviam dito para eles, o que eles fizeram? Eles se congregaram. O que é congregar, amados? É se reunir, né? Quando a gente participa de uma igreja, um ministério, a gente está congregando naquela igreja, quer dizer, a gente se reúne, né, para conviver, né, uma comunhão com os irmãos. Então, ali, aqueles príncipes, ouvindo o que os guardas fizeram, eles se congregaram, né, com os anciãos do povo. Então, eles se reuniram, né, fizeram uma reunião junto com os anciãos e tomando conselho entre si, né? Então eles começaram a conversar entre si a respeito daquilo que eles haviam sabido, né? O que souberam através dos guardas que tinha acontecido, né? E tomaram entre si um conselho, quer dizer, tomaram a decisão em comum, né? Todos tomaram a decisão de que dar muito dinheiro àqueles soldados, né? Ordenando, versículo 13. Dizei: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Então, eles, como a gente pode dizer, para os termos dos dias de hoje, eles subornaram aqueles guardas, aqueles soldados, entende? Eles subornaram, deram muito dinheiro, né, para que eles não contassem a verdade, que eles tinham visto um anjo, né, do Senhor, que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, né? Deram muito dinheiro para que eles mentissem, que eles dissessem que os discípulos de Jesus vieram enquanto eles estavam o quê? Dormindo e roubaram o corpo do Senhor Jesus. Sendo assim, através daquela mentira que eles contaram, as pessoas não iam acreditar que o Senhor Jesus ressuscitou, mas que o quê? Que os discípulos roubaram o corpo e mentiram a respeito desta informação. Versículo 14. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, se aquela mentira, né? Por quê? Aqueles homens eram guardas, eram soldados, né, do governador, né? E tinham uma ordem. Qual era a ordem? Guardar o corpo, para que ninguém fosse lá e o furtasse. E agora, na mentira deles, eles iriam falar que eles tinham pegado no sono, né? Que eles tinham dormido e foram lá e roubaram o corpo enquanto eles eram para estar o quê? Vigilantes. Então, eles, no cargo deles, na posição deles, eles faltaram com o quê? Com a obrigação deles. A obrigação deles era estar ali e guardar para o corpo não fosse roubado. E eles mentindo, dizendo que dormiram e o corpo foi roubado, então eles estavam declarando que eles ali tinham o quê? Faltado com a missão deles. E os anciãos, né, os príncipes sacerdotes que estavam ali dando dinheiro àqueles guardas, falaram para acalmar a eles, né? Porque o soldado, ele tem uma missão, né? O seu superior manda ele fazer algo e ele tem que fazer isso, né? Então, para acalmar a esses soldados, esses guardas, o que eles se decidiram?
E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, se o governador soubesse que aqueles homens tinham dormido, né, e faltado com a sua missão, né, os judeus, os anciões, eles iriam o quê? Persuadir o governador, falar ao governador para o quê? Para proteger aqueles soldados, aqueles guardas, né? Para acalmar aqueles guardas, para que eles aceitassem, né, aquele suborno. Versículo 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Então, eles aceitaram o valor, aceitaram aquele dinheiro e fizeram assim como os judeus, né, tinham pedido para eles. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, tem muitos, né? Esse foi dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, talvez pode acontecer que hoje tenham pessoas que ainda acreditam, né, que o Senhor Jesus não ressuscitou, né? E que o corpo foi roubado, né? Até ao dia de hoje, né? Continuando, os esquemas dos líderes judeus para explicar a ressurreição de Cristo foi registrada, né, dos versículos de 11 a 15 que vimos. Mateus, sem dúvida, registrou esse evento para se opor a essa história. Por quê? Ele, para se opor a essa ideia de que o Senhor Jesus, que o corpo do Senhor Jesus tinha sido roubado pelos discípulos, ele retratou, ele fez questão de retratar, né, essa mentira dos judeus, esse momento que os guardas foram subornados. Por quê? Para que não ocorresse dúvida entre nós cristãos que cremos que o Senhor Jesus sim ressuscitou, né? Os versículos 16 a 20, que vamos ver mais adiante, conhecido como a Grande Comissão, resumem os principais temas de Mateus encontrados ao longo de seu evangelho. Então, nós vamos ver no próximo estudo os versículos de 16 a 20 e vamos falar sobre Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E será este o último vídeo do estudo bíblico em Mateus. Estaremos assim encerrando o livro de Mateus no próximo vídeo de estudo bíblico. Amém, amados? E é isso. Deixem aqui nos comentários sempre dúvidas, né? E que Deus abençoe a todos. Amém?